Olha, depois do cessar-fogo em Gaza, o processo ainda é marcado por muitas dúvidas. Temos um convidado agora, o nosso entrevistado é o presidente executivo da Stand With Us Brasil, especialista em Oriente Médio, André Lars. Boa noite, professor, como vai? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, André. Obrigado a todos pelo convite. Bom, claro que no começo da semana foi marcado por muita expectativa com a assinatura desse acordo de paz, mas nós temos alguns indicativos ao longo dessa semana que o processo não está tão a contento, a expectativa dos especialistas em relação ao Oriente Médio. Eu pergunto, o senhor teme um fracasso nesse processo, nesse momento? Eu acho que é uma questão talvez até de semântica que o mundo inteiro está falando, porque eles estão repetindo o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou, que é um acordo de paz. Isso não é um acordo de paz, né? Estamos longe de um acordo de paz entre israelenses e palestinos e muito mais longe entre Israel e o Hamas. Isso é um acordo de cessar-fogo, né? E é um acordo de cessar-fogo, mesmo que pode ser permanente, mas ele tem vários quesitos que precisam ser cumpridos, né? A maioria deles, depois na fase 2 e na fase 3, dependem do desarmamento do Hamas e da transferência do poder civil da faixa de Gaza para um outro grupo de pessoas formados por palestinos tecnocratas com apoio internacional e principalmente do Ocidente. Essa parte da segunda fase, já há demonstrações de lideranças do Hamas que não se sabe se são pessoas que respondem ou não respondem pelo grupo, que já estão dizendo que não vão se desarmar. A Jihad Islâmica, que é outro grupo menor também, radical, que participou do 7 de outubro junto com o Hamas, também disse que não vai se desarmar. E aí Trump, com a sua retórica de ameaça, disse que se eles não se desarmarem, eles vão ser desarmados, né? E isso significa muitas coisas. Quem vai desarmar eles? Vai ser os Estados Unidos? Vai ser Israel? Vão ser os dois? Vão ser grupos palestinos armados por outros países? Como é que vai acontecer? Então tudo isso coloca o cessar-fogo em risco. E o Hamas não tem mais nenhum tipo de alavancagem para fazer com que esse cessar-fogo não seja quebrado por eles e por Israel e pelos países que estão interessados em tirar o Hamas do poder. Lembrando que o acordo do cessar-fogo, assinado aí em Sharm el-Sheikh, no Egito, há alguns dias, os países que mais dialogam com Hamas, Catar, Turquia e Egito, apoiam o plano dos Estados Unidos, ou seja, apoiam o desarmamento e a desmilitarização da faixa de Gaza. Então, tudo isso está muito nebuloso. A gente está agora entrando numa segunda fase bastante frágil e tudo pode acontecer. Então, a gente não sabe se o Hamas vai conseguir entregar todos os corpos dos reféns assassinados pelo Hamas que estão em Gaza. A gente não sabe quanto tempo vai demorar isso e a gente não sabe quanto tempo Israel vai esperar e não vai agir sozinha para tentar recuperar esses corpos. André, agora eu vou passar para os nossos comentaristas. A pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, André. Olha só, pelo que eu entendi, você já respondeu parte das minhas dúvidas, né? Que a primeira era essa ameaça do Trump, de que, olha, se não, como é que é? Tá aqui, ó. Não há escolha a não ser matá-los. Aí você diz, bom, vai matar como? Quem que vai matar? Então, me parece que na sua percepção é algo mais retórico, né? Me pareceu aí, você fala sobre isso. Vega, o Hamas tem condição de não se desarmar, de resistir? Uma pergunta muito interessante. Primeiro que a ameaça de Trump, assim como em outras ameaças que ele fez ao longo dos últimos meses, é uma ameaça que às vezes ela não é possível de ser concretizada, né? Eu não vejo em nenhum cenário os Estados Unidos mandando tropas para Gaza para desarmar o Hamas. A única força militar capaz de desarmar o Hamas por meios militares é Israel. E isso requer um trabalho minucioso, uma volta às hostilidades, com o Hamas muito mais enfraquecido, e um problema político para Israel, porque significa entrar na cidade de Gaza, entrar no reduto do Hamas, entrar nos quarteirões, nas ruas que não foram
desde o início da guerra não teve nenhum tipo de operação de Israel, porque é realmente o centro nervoso aí da cidade de Gaza, seria o centro da capital da faixa de Gaza, que Israel não operou em nenhum momento. E isso, se Israel tomar essa decisão, isso é possível, porque Israel tem uma força militar infinitamente maior que a do Hamas e, obviamente, maior do que a que sobrou para o Hamas. Por isso que o Hamas não tem interesse que isso aconteça. Eu acho que as lideranças do Hamas, tanto na faixa de Gaza como fora da faixa de Gaza, neste momento estão interessadas na sobrevivência do grupo terrorista. E isso pode se dar por várias formas. Só que ao mesmo tempo que eles têm interesse de sobreviver até mesmo a vida dessas lideranças, eles não têm como assumir para si determinadas decisões que podem escancarar uma derrota para o grupo, porque tem uma questão moral, tem uma questão histórica, tem uma questão cultural para eles, que é tentar cantar a vitória ou tentar encontrar de alguma forma que eles vendam para a população palestina ou para o mundo árabe que eles venceram, de alguma forma, né? Mesmo com toda essa destruição e que toda a sua liderança militar foi eliminada por Israel. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, é retórica de Donald Trump. Se alguém for desarmar o Hamas fisicamente, vai acabar sendo Israel. E dois, existe sim como desmilitarizar a faixa de Gaza, ou seja, não tem como você retirar todas as armas que existem lá, mas sim tem como estabelecer um governo civil distinto do Hamas através da força, de clãs palestinos, de tecnocratas, através de grupos que vão ser armados ou que estão armados pelo Egito, pela Turquia, por Israel, pelos Estados Unidos, que podem fazer um enfrentamento por poder na faixa de Gaza em relação ao Hamas. Você é Cristiano Vilela? André, boa noite. André, na sua opinião, o debate sobre a formação do Estado palestino, ela deve ser feita em que momento? A partir de que momento? Eu acho que o debate para o Estado palestino, a solução conhecida como dois estados, que o mundo inteiro apoia, né, os principais aliados de Israel e também os países árabes nesse momento, que estão aliados aí a esse acordo de cessar-fogo com o Trump, precisa ou vai acontecer apenas de uma forma porque uma coisa é retórica, né? Falar do Estado palestino, mesmo que o governo de Israel agora ele não fala, mas mesmo que ele falasse, é completamente inviável agora fazer qualquer tipo de negociação que leve a esse resultado neste momento. Primeiro porque a autoridade palestina, que é o governo legítimo palestino, que todo mundo conversa com, que é o representante do povo palestino, que é quem manda nas embaixadas palestinas ao redor do mundo, esse governo não tem eleições desde 2006. Então, o termo de 4 anos do presidente Mahmoud Abbas venceu em 2010 e estamos em 2025. Então, há 15 anos, ele já não é considerado um presidente legítimo até pelos próprios palestinos. Então, não tem como ele assinar um acordo com Israel sobre negociações de fim de conflito se ele não tem o mandato do povo palestino. Para isso, precisaria ter eleições. E o problema de ter eleições é o risco do Hamas vencer as eleições, pelo menos parcialmente, e forçar a autoridade palestina de fazer um acordo ou um governo de coalizão com o Hamas. E, de novo, isso dentro de uma democracia, a gente tem que lembrar que o Hamas é um grupo armado, o Hamas tem homens armados, e não tem numa democracia, ou mesmo numa pseudodemocracia, um partido político que tem sua própria polícia, suas próprias armas, seus próprios mísseis. Isso não funciona, né? O Estado tem que ter o monopólio do uso da força. Então, o que a autoridade palestina já disse ao Hamas é que depois dessa reforma que eles se comprometeram em fazer com os países ocidentais, se o Hamas aceitar os acordos de Oslo, acordos passados, reconhecer Israel nas fronteiras 67, aí sim ele pode participar da OLP, do Conselho Nacional Palestino, e participar das eleições. Então, o que está sendo dito aqui é diferente do que aconteceu em 2006. Em 2006, teve eleições, o Hamas venceu parcialmente essas eleições, só que o Hamas não assumiu nenhum tipo de compromisso de acordos passados que a autoridade palestina assinou com Israel. Desta vez, a autoridade palestina e o mundo estão dizendo ao Hamas, se vocês quiserem se desarmar, entregar as armas para a autoridade palestina, se unificar ao Conselho Nacional Palestino, aceitar acordos passados, aceitar a existência de Israel, abdicar do terrorismo, vocês podem participar das eleições. E o problema é que o Hamas, para fazer isso, ele precisa nascer de novo.
E aí vai existir um vácuo, se ele fizer isso, repentinamente vai existir um vácuo de poder. E esse vácuo de poder provavelmente seria preenchido por outro grupo radical e seria apoiado por aqueles que não vão aceitar a existência de Israel. Então, toda a discussão sobre a solução de 2 estados, ela provavelmente vai acontecer depois que toda essa questão política interna palestina se resolver. Depois que Gaza tiver um governo que seja um governo que dialogue com Israel e com o mundo ocidental sem violência, depois que a autoridade palestina passar por uma reforma considerável, consistente, depois que houver eleições palestinas e provavelmente depois que houver troca de governo, ou seja, Mahmoud Abbas já tem quase 90 anos, né, ele está lá há 15 anos sem eleições, então depois que houver uma troca de governo, provavelmente depois que Israel também ter eleições, a gente está falando de um período de calma, um período de paz, reconstrução, para poder construir confiança, e aí então esse assunto do processo de paz, para resolver as questões mais técnicas, pode ser possível, mas não é o momento agora e nem no futuro próximo. André Lask, que é presidente executivo da Stand With Us Brasil, especialista em Oriente Médio, mais uma vez atendeu a Jovem Pan. Um excelente fim de semana para você, André. Volto sempre. Grande abraço. Grande abraço para vocês também. Bom final de semana.